Vamos falar de design de código? Vamos falar de uns padrões de projetos muito legais que você pode usar no dia a dia? Vamos lá? Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Quase todo dia tem um cafezinho aqui. Nos últimos eu tô falando desse livro aqui, ó, The Pragmatic Programmer, onde ele tem várias dicas. E hoje, assim, vou falar de algumas dicas e vou dar uma pausa para falar de alguns padrões de projeto, porque tem um momento do livro que ele para e fala de alguns padrões de projeto, de como você lidar com eventos do dia real, né? Então vamos lá, vamos começar com as dicas, porque elas são importantes, né? A primeira, ele fala assim, don't chain method calls. Essa aqui eu acho que ela pode parecer, don't chain method calls, não faça métodos, não faça chamada de métodos em cadeia, né? Isso é muito comum, né? Quando eu li assim, eu lembrei assim, pô, mas o Java Stream é muito legal, né? O JavaScript realmente é muito legal. É uma chamada de método em cadeia, né? E assim, ele coloca isso até como uma exceção. Ele coloca aqui embaixo, ó. Ele coloca em algum lugar aqui, não vou achar agora, né? Que existe essa coisa de chamar métodos de cadeia. Tem que lembrar que esse livro já tem bastante tempo, né? Antes da popularização aí dos strings aí que ficou comum nas linguagens. Mas o que ele tá falando aqui tem muito a ver com o que eu já falei na dica anterior, né? Que é o Tell, Don't Ask. Por que ele tá falando assim, ó? Não chame métodos de cadeias, é quando imagina que você tem ali, por exemplo, ele dá até uma e dá até um exemplo aqui. Você tem o cliente, que o cliente tem as ordens, que tem a última ordem, que tem o total, que tem o valor, né? E aí ele fala assim, ó, tipo, não faça as chamadas de cadeias, porque você acaba adicionando dependência, né? E o que eu acho é o seguinte. O que ele tá falando aqui, o exemplo que ele dá, não é até assim uma coisa de não fazer de métodos de cadeias. Talvez o que precise seja levar ali o nível adicionar mais funcionalidades numa API ali, sei lá. Se você tem o método cliente, você quer chamar o total da última venda, já bota o método ali, ó. Pega o total da última venda. E pode ser até um opcional ali, porque esse cliente pode não ter última venda, né? E aí ele vai continuar falando dos maus da globalização, né? Não é globalização, não é. Ele não tá falando globalização econômica, cultural, blá blá blá, né? A próxima dica é evite dados globais, ou seja, evite ter ali uma variável que ela é global e todo mundo usa ela. E tem vários motivos que você pode pensar, né? Eu já vi software que usava buffers globais lá, globais não, né? Estáticos, né? Usava buffers estáticos e com isso não dava para usar em várias threads, né? Eu lembro que uma das primeiras, quando eu trabalhei com IA, né? E para quem não sabe, eu trabalhei numa empresa que tinha uma engine de transformação de voz em texto e de texto em voz, né? Text to Speech e ASR, Automatic Speech Recognition, né? E eu lembro que uma das primeiras atividades que eu tive que fazer foi olhar essas bibliotecas, pegar essas bibliotecas, transformar elas parar de usar dados estáticos, que eram todas as bibliotecas usadas dentro da academia para pesquisadores, e aí eu tive que transformar elas em versões comerciais que poderiam ser usadas multithread, né? E transformar a engine em multithread, porque ela no começo ela não permitia ser multithread, o que tinha um gargalo gigantesco que praticamente evitava para a produção, né? O negócio. Então, esse é um dos problemas de usar variáveis globais, às vezes, né? Mas você tem que se lidar com a sincronicidade, né? Isso é ruim muitas vezes. Mas tem diversas outras. Primeiro que assim, quando você usa variáveis globais, você meio que perde o contexto dela. Tipo, ou você. Cara, no fundo você tem um valor ali que é global e cada um usa como ele quer. Então, assim, sempre que você tem ali você põe ali um estático, se você só coloque coisas estáticas no seu código, se você tiver um objetivo muito claro, não, eu quero fazer a sincronia, porque tal coisa, talvez você precise. Eu quero ter um número sequencial, eu uso um atomic integer. Hoje o Java, né? Eu estou falando do Java especificamente, ele tem uma quantidade enorme de classes que te ajudam a ter essas variáveis globais, ali, como os reference, né? Tem um atomic reference, o integer, tem um atomic reference, né? O integer, o atomic integer, atomic long, tem vários desses aí que são excelentes se você quiser ali ter um número sequencial, se você quer fazer, tipo, tem várias coisas que você pode fazer que são interessantes, né?
eu usei esses dias, né? E aí o que eu usei me dava um suporte interessante, porque assim, né? A gente tinha uma biblioteca que tinha um Kafka Producer que ele era instanciado quando precisava, né? Só que, tipo, ele era usado raramente, né? E aí quando teve um problema que ele foi usado intensivamente, né? E aí a galera reclamou que, é lento, né? E aí eu transformei ele entre aspas, variável global. Mas não era variável global. Ele tinha um contexto, ele foi usado em algum momento, né? E isso por uma limitação da interface, tá, galera? E ele estava dentro de uma classe específica. Naquela classe, quando ele iniciava, ele já configurava para quando a identificar se a aplicação ia dar o shutdown. Esse é um dos problemas. Quando você inicia uma variável global, você tem que identificar quando ela para de ser usada. E aí liberar a memória. Precisa liberar a memória? Não precisa, né? No Kafka Produce tem que liberar thread de memória, né? Mas continuando aqui, né? Não usa variável global. Aí fala assim, ó, se é importante demais para ser global, encapsule dentro de uma API, de uma biblioteca, né? E aí é bom lembrar que API sempre tinha um contexto antigamente de biblioteca, hoje que é o contexto de Web API, HTTP, alguma coisa assim, né? Então você tinha muito disso, né? Às vezes, nesse foi o meu caso, né? Eu precisava fazer uma variável ali que era global. Por quê? Porque eu não podia ficar instanciando o tempo todo, eu precisava reutilizar ela. E ela já tinha um suporte para multithread, né? O Kafka Strings ele tem um suporte ali a multithread. Eu posso usar ele para usar em múltiplas threads, né? Então eu podia usar aquilo ali sossegado, né? Que não ia me dar problema nenhum, né? E eu ele está encapsulado numa interface. Aquela interface ela consegue. Eu fiz um método de identificar quando o sistema vai para desligado, até porque tem um problema muito grande, né? Às vezes a gente inicia uma thread, né? Aí já vou te dar uma dica muito importante, né? Se o seu sistema, você vai lá, quando você manda ele desligar, ele trava e ele nunca para, parece que acabou tudo e nunca para, você pode entrar dentro dele e pedir um dump das threads, né? Um thread dump. É fácil de fazer isso, né? Só entra lá JCMD, JCMD, aí põe aí você põe thread com T maiúsculo, ponto print. Aí vai cair o dump da thread. Aí você vê que thread tá ativa. Quando você vê que thread tá ativa, você tem que pensar, opa, existe alguma coisa, alguma thread que foi iniciada que meu programa não soube finalizar. E muitas vezes esse é o problema, né? Aí eu iniciei uma thread, aquela thread ela tá associada de qualquer coisa e ela vai ficar lá para sempre até o momento que se mate o programa. E às vezes isso é ruim, né? Você tem que fechar as coisas, comitar o que tem que comitar ali se for um banco de dados e finalizar tudo, né? Aí o autor, ele pula por os autores, né, do livro, por um negócio que é chamado Jugging the Real Road, né? Que é bem como se fosse lidando com o mundo real, né? Onde eles falam de eventos e eles falam a maneira que você lida com eventos. E aí eu vou falar aqui, eles botam quatro estratégias, eles chamam de estratégias, não chamam de padrões, né? Máquina de estados finito, né? O padrão de observer, o publish subscribe e o reactive programming and strings, né? Então, vamos falar desse aqui, eu quero descrever brevemente essas estratégias, né? A primeira delas é a máquina de estados finito, né? Tipo, a máquina de estados finitos é quando você cria. Quando você assim, é muito fácil de fazer. Fazer em banco de dados é muito legalzinho, né? Tipo, você pega ali, você tem uma entidade, você bota um estado nela. Aí imagina assim que eu quero fazer um cara que transforma os estados, né? Então eu vou pegar assim, o último. Eu tenho sempre assim, uma coluna de estado e uma coluna de última alteração no timestamp. Então eu seleciono por um estado e o timestamp mais antigo, né? Leio aquele cara, processo ele e salvo com outro estado. Então com isso eu estou fazendo uma máquina de estados, né? Mas é legal quando você modela essa máquina de estados. Você faz um diagrama nela, vendo assim, ó, que estágio pode mudar para que estágio, né? Uma forma legal também de se fazer, né? Você pode integrar ali o estágio com uma interface. Assim, dá para fazer alguns padrões de projetos muito interessantes com o estágio, onde você pede para ele ir para o próximo estágio, ou você pede as ações que eles são executadas naquele estágio. Você pode, dá para incrementar, né? Se você precisar fazer isso, né, tá, galera? Assim, tipo, é interessante ali, por exemplo. Imagina que você tem uma API ali que tem, sei lá, vamos pensar aqui, um ticket do Gira, né? Um ticket do Gira ali, ou do que eu até estou pensando em fazer isso lá
no meu sisteminha, né? De gestão de tickets. O sistema de gestão de tickets tá parado, galera. Que assim, eu não tô tendo tempo mesmo, assim, tipo, eu já entrei aqui já pra verificar meus dados do mestrado, né? Tô trabalhando pra caramba, né? Mas o que acontece? Se você tem um estado, né? Você pode dizer para que estado você faz. Eu fiz isso aí lá, né? Mas o que eu posso fazer também? Eu posso fazer que ações eu posso tomar naquele estado, né? E eu posso incrementar isso só de maneira bem simples e fácil na questão da interface, né? Eu posso pegar um método e falar assim, olha, que ações esse ticket pode ter nesse estado? Eu posso ter, tipo, comentar. Eu posso comentar um ticket no estado finalizado? Não, não posso comentar. Eu tenho que abrir ele, comentar e fechar. Posso implementar isso e pedir até permissões para ele, né? E aí isso implementa de uma maneira bem fácil e centralizada, né? Então, mas a máquina de estados é muito interessante por isso. Você define os estados e define de qual estado ela pode ir para qual estado. E fica uma delicinha. Procura no Refactor Guru. É um site muito legal. Deve ter alguma coisa lá de máquina de estados, né? Ou que dia eu posso fazer algum vídeo sobre isso, mas assim, tá fora do meu escopo hoje, tá, galera? O padrão Observer, né? O que é o padrão Observer? É quando você tem uma classe, né? Tipo, imagina que eu tenho uma classe ali e eu coloco alguns observers. Eu quero implementar. Quem implementa isso direto é a DOM do HTML, né? Quando você tem um website ali, né? Você tá sempre observando ali os eventos, né? E aí se você for no low level ali do HTML, você sempre adiciona add add event listener, alguma coisa assim, que você adiciona o nome do evento e o callback, né? Então, sempre que você vai lá, adiciona o nome do evento e o callback, né? O que o HTML faz? Ele não sabe o que está acontecendo. Quando alguém clica ali, ele sabe, esse é o evento do clique. Ele vai lá no hash map, pega todos os callbacks daquele cara e vai chamando. É isso que ele faz, né? Isso é o padrão Observer. Ele pode ser muito útil se você tiver ali valores globais ou entidades, né? Eu tenho uma entidade ali que eu vou passando, né? E eu vou observando alguns eventos, né? Por exemplo, eu lembro que eu falei ali, se você viu a minha playlist do DDD, né? Eu falei de como poderia implementar a questão do overbooking usando uma interface de overbooking, né? Overbooking ele pode usar o Observer Partner, porque o overbooking você só identifica quando o navio parte, né? Então, assim, você poderia quando o navio partir, você disparar algumas interfaces, né? E aí, assim, você dá um list daquele evento e você cadastra se tem overbook se não tem overbook, se tem política overbook se não tem política overbook. Poderia usar ali o padrão Observer, né? Porque cada evento você teria um nome e esse nome seria associado a uma lista de eventos. Dá até fazer isso no banco de dados, tá, galera? Você pode chamar APIs ali, pode chamar um monte de coisa, dá pra fazer, é interessante isso, né? Fazer isso aí com Web APIs, né? Eu registrei, toda vez que acontecer tal coisa, se tiver tal coisa, me chama esse evento. Acho que quem faz isso é o Jenkins faz isso, não sei. Eu lembro que algum sistema de build fazia isso antigamente, né? Os webhook da vida. O webhook é o famoso padrão observer. O webhook é um observer a nível do web, né? Por fim, o Publish e o Subscribe. Mas vamos para o Reactive Programming. O Reactive Programming é um tipo de programação, né? Que aí ele tem um pouco a ver com o Publish e Subscribe, que é programação reativa, né? O que é programação reativa, né? O que é programação ativa, né? A programação ativa é quando você define todos os passos, né? Eu quero que eu vou até... Deixa eu ver aqui... deixa eu aqui olhar no... Pra ver se eu não falo besteira aqui, né? Tem um site chamado Reactive Programming Manifest. O manifesto reativo, né? E aí, ele tem alguns padrões de programação reativa, né? Eu vou até dizer assim, os padrões que ele fala assim, que você tem que ser responsivo, elástico, resiliente e orientado a mensagens, né? Só que sim, esse manifesto reativo, né? Ele fala de não bloqueamento, né? E aí como é que você muda de uma chave de bloqueamento para não bloqueamento? Aliás, tem um paper muito legal que é de 70 e poucos que eu li faz bastante tempo, que dá a viradinha de chave nisso, que fala que sempre existe duas formas de programar, né? Uma é orientada no processo e outra é orientada à mensagem, né? Você vai lá e programa orientado no processo. Você deve ter cafazinho sobre isso aqui, né, galera? Se eu procurar a natureza dual, eu vou ver se eu lembro e deixo o link. Se eu não lembrar, vocês me cobram aí, tá?
que você vai definir todos os passos do que tem que fazer, né? O orientado a mensagens, que aí é o reativo, né? Você vai fazer o quê? Você vai publicar em canais de comunicação. E quando você publica em canais de comunicação, você vai ter sempre você pode implementar um negócio que chama Event Loop Trap, né? Event Loop, como é que é? Event Loop Trap, não, mas não é Event Loop. É event loop, né? Você pode. Event loop. Event loop, eu não sei porque eu falei trap, eu não sei porque eu falei isso, não, né? Você tem um event loop, né? O que é um event loop, né? Você vai lá, você tem uma fila, né? Você pega o evento daquele, processa ele e põe na fila. Pega o evento dele. Você pode fazer o ciclo, né, do seu processamento, tem uma thread que você fica fazendo isso. E ela trava no dia que não tiver evento. Aí quando alguém adicionar o evento, você pega e vai ler aquele evento, né? Obviamente você pode ter múltiplas filas, você pode implementar aí uma máquina de estado finitos usando o event loop. Então tem a thread que só processa. Uma vez a gente implementou muito tempo atrás se não me engano, era um ETL, que tinha vários estágios, era uma coisa que foi passada pra gente assim. Era um sistema de logística que tinha um ETL com vários estágios, e aí cada estágio tinha uma implementação, né? E a gente sempre fazia isso, pegava um registro ali que tinha um estado tal, né? Com o timestamp mais antigo, processava ele e alterava o estado dele. No fundo, era um event loop com uma máquina de estado finito. Você pode fazer mistura. Você pode misturar. Isso, o mais legal de quando você tem esses padrões é que eles são bases, né? A gente não precisa implementar ele puro. Você pode misturar ele como quiser, né? Então, o manifesto reativo, ele pede uma implementação event loop. Aí você pode falar assim, porra, Vitor, mas você pulou o publish subscribe. Sim. Porque o Publish Subscribe, no fundo, nada mais é do que uma forma de você implementar o manifesto reativo, né? Você tem um processo que ele está rodando, né? E em vez dele pedir para outros lugares executar outras funcionalidades, ele envia mensagens, né? E aí envia mensagens para um canal de comunicação. Esse canal de comunicação vai fazer o quê? Ele vai enviar para um tópico ali, ou uma queue, né? A diferença de tópico e queue é muito importante, tá, galera? Para vocês saberem, né? Numa queue, a mensagem ela é consumida, num tópico a mensagem permanece no tópico. Então quem quiser consumir aquela mensagem vai consumir todo o tópico, toda a fila. Na queue não, consumiu a mensagem, ela é removida. Porque na queue eu estou passando a mensagem de um lado para o outro. No tópico eu estou criando eventos que serão consumidos por quem quiser. Eu posso ter mais de um processo consumido do tópico? Posso, de boa. A diferença é que a mesma mensagem vai ser consumida por vários processos. Eu posso criar grupos de processos, tipo, eu tenho 10 processos aqui consumindo o mesmo tópico. E eu quero que eles sejam síncronos. Dá pra fazer isso. O Kafka permite isso lindamente, assim, tanto que eu acho que eu fiz um cafezinho esses dias, não foi sobre isso. Não, foi um vídeo de opinião que eu fiz sobre isso, né? Sobre que é possível fazer diversas coisas com Kafka e muitas vezes as pessoas, por terem a lógica do banco de dados, né, pensam errado o Kafka, né? E aí acaba falando besteira, infelizmente, né? Mas era isso, galera. Eu falei aqui, ó, de máquina de estados finito, o padrão observer, publish subscribe, né? Publish subscribe é muito legal, né? O livro vai explicar como é que implementa cada um, assim. O que eu recomendaria para você, ó? E tem até umas dicas, né? Tem um exercício aqui, né? Mas se você notifica vários sistema de repórter, e como implementar um sistema de relatórios, né? Acho que ele dá alguns exercícios aqui para implementar a máquina de estados finitos. Mas o que eu te digo é o seguinte, ó. Pega, cara, procura no Google aí, esses 4 padrões, né? A máquina de estados finito, o observer. Se você nunca viu eles, né? Se você já viu, já usou, esquece, já tá pronto. Máquina de estados finitas, né? Finite machine state, né? Não é finito, finito. Finite machine state, né? O padrão observer, o publish subscriber e o reactive system. Dá uma lida. Vê como é que implementa, vê quando é que se usa, vê uma coisa assim que, tipo, poderia ser simplificado. Porque muitas vezes, eu sofri muito isso no começo, né?
Eu tava fazendo um negócio que tava complicado pra caramba. Eu lembro assim que eu comecei, meus primeiras atividades, né? Eu fui implementar fui implementar, não, eu peguei uma API, né? Uma biblioteca de comunicação via USB, né? Que aí tinha um protocolo BEX, né? A gente trabalhava com IDEs, né? E aí a gente tinha que pegar uma aplicaçãozinha que foi empacotada na IDE e botar pra rodar num celular muito antigo que era na época o V3, né? A linha do V3, não era o V3, era a linha do V3, né? Obviamente o V3 era o iPhone top da época, né? Tipo, Motorola, né? E aí eu peguei essa biblioteca, né? Só que me foi dito uma coisa, ela não funciona direito, foi implementada de uma forma tosca, né? Tosca não falaram isso. Foi implementada por uma pessoa que não tá mais aqui, né? E ela não funciona direito, assim, cara, vai ter que consertar alguns bugs, porque ela tem que funcionar direito, né? E aí eu comecei puta, era um emaranhado de código, assim, que ele vinha para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, eu era o júnior na época, eu tava perdido, né? Até que um amigo meu chegou assim pra mim e falou assim, né? Bicho, faz o seguinte, ó, entra na Wikipedia, lista todos os padrões de projeto. E aí, vai lendo um a um. Vendo um a um e vê onde vê o que eles se encaixam, né? E eu lembro que eu achei ali, né? E esse algoritmo, esse OBEX, eu lembro que ele tinha estados, né? Eu falei assim, pô, ele tem estados aqui. Então eu falei o seguinte: divide em estados as classes e joga para cada. E era só refactoring, tá? Joga para cada método que tá aí, joga para um estado e vê o que pode acontecer, né? E aí ele basicamente, o que o algoritmo fazia, né? Ele tinha estados que eles eram executados, então iniciava, executava, iniciava, executava, iniciava, executava, né? E aí, toda vez que eu queria fazer uma operação, né? Era o que? Era uma série de comandos. Aí tinha os comandos obrigatórios, que era autenticar, não sei o que, estabelecer conexão, e depois seria a série de comandos, e tinha os comandos obrigatórios no final. Então eu criei ali a operação que eu queria fazer. A operação ele teria uma série de comandos, né? Aí eu falei, opa, consegui, né? E aí, como é que eu fazia a chamada dos comandos, né? O cara fazia na mão, ó, pá, chamada de comando, né? Aí, quando ele fazia na mão a chamada de comandos, eu entendi o que ali, né? Eu entendi que cada chamada de estado, né? Ele terminava, ele fazia uma operação e ela disparava outras operações, né? Eu fiz uma máquina de estados finitos, onde o quê? Eu executo um estado, aquele estado me retorna um conjunto de ordenado de chamadas, de comandos, eu executo aqueles comandos, eu mudo aquilo de estado e até o final da operação. Então, eu consegui tirar um código que era um emaranhado de código, numa linha de código bem estruturada, onde cada um era um comando que levava a um estado, que levava a outros comandos, né? E isso foi muito bom, galera, porque isso aconteceu, né? No fundo, eu fiquei refatorando o código, e aí eu vi que no processinho dele, né, no código dele, tinha dois comandos fora de ordem. Era só isso. O comando não funcionava porque era só isso. Quando ele ia finalizar, né? Eu acho que era mais ou menos assim. Quando ele ia finalizar, ele enviava um comando um atrás do outro. E aí o que acontecia é que o protocolo se perdia, né? O protocolo se perdia, ele não entendia. E aí a maneira fácil de você conectar era você fazer isso, óbvio. Que aí você reiniciava o protocolo. Só que isso era indesejado pelo cliente, né? Então, já tinha esse bug, toda vez que você fazia o deploy na aplicação, você tinha que tirar e botar o USB. E aí, quando eu troquei essas operações de lado, que na verdade já estava dividindo operações, porque eu já tinha aplicado máquina de estados finitos, né? Eu já tinha aplicado o padrão command, né? Eu tinha aplicado o padrão command, porque eu criava vários comandos, né? Eu criava vários comandos. Aí dentro da máquina de estado eu tinha outros comandos que eram obrigatórios ser executados, né? E aí com esses comandos eu estabelecia uma máquina de estados que eu verificava. Porque assim, eu tinha uma máquina de estados aqui, né? Eu podia inserir comando nela. Só que para inserir comando nela, eu já tinha que estar no estado tal, né? E aí, inseri e mandei executar, eu pegava assim, beleza, mas para eu chegar nesse estado eu tenho que fazer esses comandos aqui. Aí chegava naqueles comandos, executava os meus comandos. Se ele saísse do estado, por exemplo, não, esse comando aqui, por exemplo, um dos comandos lá, mandava reiniciar o celular. Mandou reiniciar o celular, opa, ele vai desligar. Vai desligar, beleza, desligou. Aí então eu preciso reiniciar. Aí reiniciar, mudava na máquina de estados. Então, galera, máquina de estados é uma coisa muito legal. Então, com esse cafezinho aqui, eu te ensinei 4 padrões de projetos, ou 4 estratégias de desenvolvimento, como ele chama, né? Para você fazer código legal. Falei sobre pouquinho do que ficou ali do outro, né? Assim, não faça métodos encadeados, apesar que isso aí hoje você pode usar. Usem Java Strings, é muito legal, né?
E também falei de dados globais. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa, então dá o like, compartilha e comenta, hype esse vídeo, joga naquele grupo de zap ali da galera que tá marcando o boteco ali de sexta-feira, ou do futebol, ou de fazer, ou de, sei lá, de fazer qualquer coisa, de comprar fruta na feira, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão e é isso aí.